Hoje no canal do Corintianeiro está cheio de informações. Bruno Mendes pode ficar no timão e o Corinthians vai contratar o Wendel e o Cuéllar vai vir ou não? E o Corinthians tenta a contratação de zagueiro do Shakhtar e você vai entender tudo agora detalhado no canal do Corintianeiro. Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês informações importantes do Timão sobre o mercado da bola, tá, fiel? Então fiquem até o final desse vídeo e não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal do Corintianeiro, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E para você que quer fazer parte de um grupo do WhatsApp com o Corintianeiro lá, trazendo notícias diárias, vou deixar um número adicionado nos comentários. Você adiciona esse número lá, chama o Corintianeiro, tá, pessoal? Que aí eu vou jogar todo mundo no grupo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar um vídeo aqui falando sobre o Bruno Mendes. É, exatamente, o Bruno Mendes, que pode voltar a ter condições de renovar o seu contrato no Corinthians, coisa que antes era praticamente impossível, e eu vou explicar tudo em detalhe agora para você, fiel. A condição do Bruno Mendes mudou por um simples fato: visibilidade que o Corinthians traz que nenhum outro clube traz. O zagueiro jogou apenas 3 jogos como lateral direito e foi convocado para a seleção do Uruguai. Isso, Bruno Mendes, que tem apenas 23 anos e grande perspectiva de venda futura. Porque o Corinthians disponibiliza dessa visibilidade para os atletas. O Corinthians é a maior vitrine do Brasil. O Corinthians está sob o olhar de todos a todo tempo. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O Paulinho. Paulinho fez uma boa temporada no Corinthians e foi direto para o Barcelona. O William jogou bem no Corinthians e foi para o Chelsea. Então a gente tem exemplos. O Corinthians disponibiliza dessa grande visibilidade. Pedrinho fez uma boa temporada, de mediana para ruim, foi para o Benfica. O Pedro agora está sendo vendido para o Zenit. Ah, o Zenit não é grande time, corintianeiro, mas vai ver quantos que o Pedro vai ganhar lá. 1000 vezes mais do que ganharia no Corinthians, né? E isso a gente tem o João Vitor também, que foi para o Benfica. A gente tem o Tite, que foi para a seleção brasileira disputar 2 Copas do Mundo. Então o Corinthians disponibiliza dessa vitrine para o atleta. E com isso pode mudar o Bruno Mendes de ideia, sim. O zagueiro espera a abertura da janela para ver se tem alguma proposta da Europa. Se não tiver propostas da Europa, eu acredito que ele vai renovar com o Corinthians, sim, justamente por causa dessa vitrine que ele não vai achar no Internacional de Porto Alegre, ele não vai achar no Grêmio e nem no Flamengo. O Corinthians hoje é a maior vitrine do futebol brasileiro e existe agora a chance, sim, do Bruno Mendes renovar e continuar no Corinthians. Mas comentem aí, fiel, porque a sua opinião é de grande importância para esse canal e eu respondo todos os comentários, sem exceção. Por falar ainda sobre o mercado da bola, gostaria de trazer para vocês aqui sobre o Cuéllar, que muitos estão me perguntando: Corintianeiro, mas o Cuéllar, Corinthians não negocia mais? Corinthians não vai contratar mais? Ninguém está falando mais sobre o Cuéllar. Pessoal, o que tem de atual do Cuéllar, para vocês saberem, é o seguinte: a última proposta do Corinthians, que foi a inicial e a final, é 3 milhões de euros. Tá? Com o Cuéllar e o Corinthians já está tudo certo. O Corinthians já se acertou com o Cuéllar, tempo de salário, tempo de contrato, isso todo mundo sabe. Tá? Agora basta o Al Hilal aceitar os 3 milhões de euros, porque existe um vínculo contratual entre o Al Hilal e o volante. Tá? Então, se o Al Hilal aceitar, o Cuéllar será jogador do Corinthians. Se o Al Hilal não aceitar, o Cuéllar não será jogador do Corinthians. Então, o que nos resta é aguardar para ver se o Al Hilal vai acertar esse valor. Como eu disse aqui já em vídeos anteriores, negociar com um time multimilionário, o problema é esse, não é qualquer valor que você consiga seduzir o clube, tá, pessoal? Mas a condição do Cuéllar atual hoje é essa. E ainda sobre o mercado da bola, gostaria de trazer para vocês aqui a condição atualizada do volante Wendel do Zenit.
Volante aí que tem contrato até 2027. O Corinthians tenta trazer o jogador na condição de empréstimo, porque o Corinthians não tem dinheiro para comprar seus direitos federativos, nem 50%, nem 40%. Se for vir, é por empréstimo mesmo. O Corinthians aposta na sua boa relação que tem com o Zenit, porque ao longo desse tempo o Corinthians fez várias negociações com o Zenit, envolvendo o Yuri Alberto, a compra do Pedro por 9 milhões de euros. Se o Corinthians não construiu uma boa relação com o Zenit, porque o Corinthians foi uma mãe, né, vamos dizer assim, negociando com o Zenit, deu tudo que o Zenit queria. Aliás, eu acho que o Zenit não negociou com nenhum clube ainda que ofereceu o que o Corinthians oferecer. O Corinthians é um bobo na arte da negociação. Então, mas mesmo sendo bobo, criou uma boa relação com o Zenit e é com isso que o Corinthians aposta que possa trazer o Wendel. O único problema é que o volante está na condição de titular. Ele tem jogo que ele joga titular, tem jogo que ele joga reserva, mas é uma peça que o Zenit usa. Então eu não sei se o Corinthians aí vai conseguir realizar o empréstimo do Wendel, tá, pessoal? Agora a última notícia sobre o mercado da bola que eu gostaria. Pessoal, você está vendo o tanto que é importante vocês se inscrever no canal do Corintianeiro e deixar o seu like? Aqui eu não fico enrolando na notícia não. O que tiver que passar eu já chego e passo. Não fique enrolando, não deixe as melhores notícias para o final para ficar segurando sua atenção atrás de clique. Aqui eu passo o que tem que passar e pronto. Corintianeiro é direto nas notícias, então eu peço para vocês humildemente deixar o seu like aí e se inscreverem no nosso canal. O último atleta que eu gostaria de trazer para vocês sobre o mercado da bola é o zagueiro Marlon, revelado no Fluminense, que foi comprado pelo Barcelona, fez algumas partidas no Barcelona B. No time do Barcelona principal, fez apenas 3 partidas, saiu do Barcelona, hoje está no Shakhtar, tá? E o Corinthians tenta o seu empréstimo para um zagueiro de apenas 27 anos, um zagueiro bom de bola, é titular lá, e o Corinthians tenta usar a cláusula de guerra da FIFA para trazer um jogador de graça. É isso mesmo, tá, fiel? O Corinthians pode trazer aí o Marlon absolutamente de graça, apenas envolvendo luvas, um bom salário e um bom tempo de contrato para seduzir o atleta. Porém, palavras do próprio Marlon é que ele vai ouvir o Corinthians, mas tem a prioridade de continuar na Europa. Mas isso é normal, fiel. Todo mundo faz isso. Todo jogador que vai negociar é aconselhado pelos seus empresários. O jogador já faz jogo duro desde o início. Por quê? Se a prioridade dele é a Europa, não é qualquer proposta que ele vai aceitar. Porém, ele vai ouvir. Então isso já induz o Corinthians a fazer uma ótima proposta para o zagueiro. Vale lembrar que o Corinthians tem esse hábito de seduzir jogadores, sim. O Corinthians trouxe o Yuri Alberto lá da Rússia, que ganhava uma bala. O Corinthians trouxe o Matias Rojas, que tinha clubes aí milionários na frente do Corinthians. O Corinthians soube fazer uma proposta em tempo de contrato, em valor salarial, para seduzir o jogador a vir. Então o Corinthians sabe oferecer, sim, uma boa proposta para o atleta. O que nos resta agora é aguardar para ver qual será a proposta do Corinthians para o zagueiro e se o zagueiro vai aceitar jogar no Timão ou não. Então, pessoal, o que tem de mercado da bola do Corinthians de mais atualizado é isso. Agora, a última notícia que eu gostaria de trazer é que tudo está muito bonito, tudo está muito claro, mas até então a gente não está vendo nenhuma contratação concreta, a não ser do Matias Rojas, né? O time que prometeu que na abertura da janela iria contratar de 3 a 4 reforços, cadê os reforços? Porque o que estamos trazendo aqui é especulação, é proposta, é ver se o jogador aceita, é ver se o clube aceita, mas contratação concreta a gente ainda não está vendo. Cadê as contratações do Corinthians? Ou você acha, Duílio, que apenas uma contratação vai resolver todos os nossos problemas, vai resolver esse tempo todo de erro sucessivo que você cometeu na diretoria do Corinthians? Você acha que apenas o Matias Rojas, lá no meio campo desse time principal hoje do Corinthians, será a solução dos nossos problemas? Porque até então não existe mais contratação. Ah, o Corinthians fez proposta, o jogador vai ver se aceita. Tudo isso é muito bonito até agora. Mas o que manda mesmo é a contratação, é a assinatura no papel. E a gente não está vendo nada. A gente viu agora
uma contratação, sendo que vocês prometeram de 3 a 4 contratações. Então eu espero que para o bem do Corinthians, para o bem da nação do Timão, se a gente quiser voltar a sonhar com títulos, a ter perspectivas futuras com o Corinthians, a gente precisa de contratações, que não é o que está acontecendo. Então, para o bem do Timão, espero que vocês realizem essa contratação nessa abertura da janela aí, antes que feche. Porque com esse time não podemos nos iludir que a gente não tem chance. A gente não tem chance. É um time com psicológico abalado, é um time que está acima do peso, é um time que joga um jogo bem, 3 jogos mal, né? Então a gente precisa de contratações assim para compor esse elenco, contratações jovens para também rejuvenescer esse elenco do Corinthians. Mas eu quero saber a sua opinião, fiel, é de grande importância aqui para nós. Eu respondo todos os comentários. O meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai, Corinthians!